Pessoal, tudo bem? Então hoje nós estamos no nosso 8º capítulo do livro No Mundo Maior. O capítulo se chama No Santuário da Alma. É interessante que esse capítulo ele valoriza a importância da família, a importância da união, da oração e do evangelho no lar. Então são temas que a gente reiteradamente conversa, nos núcleos espíritas. Então a gente vai encontrar o Calderaro e o André Luiz chegam ao lar e vem a família, o pai, a mãe e o filho Marcelo em oração, em perfeita comunhão. E eles sentem e percebem a harmonia daquele ambiente. Esse capítulo também valoriza os nossos mentores, os nossos amigos espirituais que caminham conosco na nossa reencarnação. Então, Marcelo teve o privilégio de ter a oportunidade de estar junto aos pais que o auxiliam espiritualmente com os estudos e também de um protetor que o acompanha em todos os momentos de sua existência, como todos nós. Nesse capítulo, o Calderaro esclarece para André que o Marcelo não está numa situação tão difícil, tão delicada como aquele do capítulo anterior do menininho que estava lá acamado. Ele está conseguindo ter uma vida normal, é um jovem normal. Então, nessa conversa do pai e mãe, o pai começa a perguntar para ele: então, filho, você está melhor? Tem se sentido melhor? E aí é quando o Calderaro esclarece a André que ele tem os fenômenos epileptoides, ou seja, ele tem convulsões epilépticas. E essas convulsões são esclarecidas nesse livro que são decorrentes de um passado delituoso. Então, o Marcelo, filho desse casal, tal qual o capítulo anterior, ele também vem de vidas anteriores, de um passado delituoso, onde ele tem muitos credores, que ele praticou mal, que ele vivenciou, viciado na sua conduta. Então ele ficou muito tempo na espiritualidade pedindo que fosse auxiliado com a reencarnação. E ele teve a oportunidade da reencarnação e um protetor que o acompanha de muitos anos, que é o seu amigo, companheiro, que vem auxiliando no seu progresso. E nesse capítulo, então, o Marcelo fez o evangelho junto com os pais e o pai lhe pergunta como é que ele estava, se ele tem tido convulsões, e ele esclarece para os pais que ele melhorou muito com o evangelho no lar, participando toda quinta-feira, participando de estudos, e o trabalho assistencial que ele estava fazendo de forma habitual estava melhorando muito as suas convulsões e ele estava se sentindo muito melhor. Então ele se despede dos pais e vai para o seu quarto e ele adormece. E no momento em que ele adormece, ele se encontra então com o Calderaro, com o André e com o seu protetor. E ele já conhecia Calderaro e eles se abraçam. E eles começam então um diálogo, ele muito agradecido da oportunidade que a espiritualidade lhe dá, a oportunidade do Cristo, estar lhe dando de remodelar a sua vida através dessa existência. Aí, quando eles estão nessa conversa, o Calderaro e o André percebem a chegada de dois espíritos com vibrações muito negativas, espíritos malfeitores, e no momento em que eles penetram o quarto do Marcelo, mesmo eles fazendo orações, ele estar numa sintonia já naquele patamar acima do cérebro, no 3º andar, esses espíritos chegam e no momento em que ele percebe a chegada desses espíritos, ele começa a se sentir mal, ele já não consegue raciocinar e ele se desprende rapidamente dos braços de Calderaro e volta ao corpo por conta dessa situação. E então Calderaro esclarece o André que por conta desse passado, o seu cérebro foi muito afetado perispiritualmente. E isso aconteceu porque quando o Marcelo se deu conta do seu passado delituoso, o que veio em sua mente? O remorso.
E o remorso é o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. Então, na medida em que ele teve esse remorso do passado delituoso, ele atraiu para si todos aqueles espíritos malfazejos, aqueles espíritos que foram vítimas da sua maldade do passado. E aí ficaram esses dois que têm muita influência sobre ele, porque ele reencarnou em outras existências e foi reparando o mal pouco a pouco. Mas ele ficou com esses dois espíritos que ainda o influenciam de forma tal que afetam o seu corpo físico, provocando-lhe as convulsões, a epilepsia, né? Então ele tem convulsões epilépticas. E aí o Calderaro explica para o André que essas emissões destruidoras afetam muito o Marcelo, apesar da sua vida de prática do bem, de viver em oração, mas ele ainda tem aquele resgate do passado. Então essas emissões destruidoras invadem o córtex encefálico de Marcelo, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam a memória, a fala, a audição, da sensibilidade da visão e inúmeras outras sedes do governo, causando as convulsões do governo. Leia-se a mente, porque esse livro ele vai falar sempre desse processo da nossa mente, de como a nossa mente é um instrumento, é o senhor do nosso organismo. Então, como ela pode afetar em de várias maneiras neurológicas, como nesse caso e no caso do capítulo anterior. Então aí ele coloca essa situação, que então é por isso que ele ainda se sente afetado. E aí eles estão nesse diálogo, né? O Calderaro então explica para o André toda essa situação, que o fenômeno epilepticoide ele ocorre por alterações do encéfalo, que prossegue como se fossem golpes na cabeça dele. E aí, nesse momento que eles conversam e o Calderaro esclarece o André, o Marcelo volta, né, ele consegue adormecer novamente, ele tem quase uma convulsão, só que o Calderaro está ali ao lado dele e emite passes, né, radiações, e aí ele consegue se recompor. Então ele se desprende do corpo em sono e vem novamente conversar com o Calderaro. E aí ele fica envergonhado de ter tido ainda, apesar das orações, apesar do trabalho no bem, ainda sentir aquela situação, aquelas vibrações e ainda, né, ter essa sensação física, fisiológica das emissões negativas daqueles irmãozinhos. Mas o Calderaro fala para ele que ele é um vencedor, porque ele está vencendo pouco a pouco o trabalho no bem, a sua conduta, o controle dos pensamentos, as leituras, o evangelho no lar tem o auxiliado, mas que esse auxílio vai acontecendo vagarosamente, a transformação também é vagarosa. E aí até ele diz que seria o caso o protetor dele diz que ele deveria usar hipnóticos. E o Calderaro diz que não há necessidade, porque ele já despertou a sua espiritualidade, ele já é um espírito disperso, então não há necessidade desses hipnóticos, que ele precisa, que essa boa vontade, que esse trabalho no bem serão o grande médico, a grande cura, né, do seu espírito. E aí ele termina, né, ele termina o capítulo de forma belíssima, que vale a pena a gente repetir aqui, falando para Marcelo, incentivando ele, e ele fala assim: já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal para que não te suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós com o Cristo. Trabalhamos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. E eles se abraçaram. E assim termina o nosso capítulo. E até amanhã.